Beleza. Vamos lá então, pessoal. O que é a ideia da aula de hoje, tá? Vamos resolver alguns exercícios, principalmente questões de ENAD de concurso. Eu já mandei a lista ali no grupo para vocês, as listas de onde eu vou tirar algumas questões para a gente resolver, e depois eu vou subir essas listas e o que a gente fizer hoje lá no Moodle, tá? Então, eu vou abrir aqui a apresentação. Deixa eu ver. Aqui. Cadê? Tá, então vamos lá. Vamos se basear nessas listas, tá? Para resolver alguns exercícios com amplificadores operacionais. Eu peguei aqui, por exemplo, tem uma lista aí que é só questões de ENAD que eu botei lá. Eu peguei essa questão 39 do ENAD de 2011, tá? Vocês estão ligados o que é o ENAD, né? Alguém não sabe o que é o ENAD? Tá? Enfim, vamos lá, vamos conversar sobre essa questão aí, tá? Basicamente, são questões que utilizam os conceitos que a gente viu nas últimas aulas, tá? É importante salientar que aquilo que a gente viu nas últimas aulas foi a dedução da tensão de saída em circuitos com amplificadores operacionais. E daí eu tentei trazer aqueles mais convencionais, tá? Os circuitos mais convencionais. É importante vocês lembrarem que não vão ser sempre aqueles circuitos ali que tu vai enxergar. Na maioria das vezes, não vai ser aquele circuito que a gente viu. O que é importante daquelas aulas que a gente conversou, na real, o que é importante daquilo ali é a metodologia de análise. É como que o amplificador operacional se comporta, certo? Assim como lá em circuitos elétricos, tu aprendia um método de análise de circuitos e tu conseguia aplicar esse método em diferentes circuitos, aqui é a mesma coisa. A gente aprende a analisar um circuito com a PIOP e então a gente aplica isso em diferentes circuitos, tá? Então, a maioria das questões que a gente vai ver é meio isso, tipo, tu vai enxergar uma familiaridade. Os circuitos são bem similares aos que a gente viu, mas não são exatamente iguais, tá bom? Então, eu vou começar com essa questão aqui do ENAD 2011, a questão 39, que ela trata sobre um conversor DA, né? Ou analógico ou digital para analógico. O que que essa questão fala, tá, pessoal? Ele apresenta esse circuito da figura da direita aí, né? Apresenta esse circuito aqui. E ele diz o seguinte, que ele converte uma palavra de 3 bits, tá? Então, são 3 bits, que essa palavra é composta por A2, A1 e A0, tá? São 3 bits. E ele converte essa palavra de 3 bits para um valor de saída VO, né? Lembrando que esses bits, eles são digitais, né? 0 ou 1 cada um desses bits. E ele converte isso aqui, que é um número que vai desde 0 até 111, né? Para um valor variável VO, certo? E daí é o seguinte, esses 3 bits, A2, A1 e A0, eles comandam esses 3 interruptores aqui, S2, S1 e S0, tá? O que está acontecendo aí? Na real, dentro, digamos que essa palavra de 3 bits aqui, ela seja a resposta de algum processamento digital, né, internamente, dentro com portas lógicas, enfim, tu está sintetizando uma palavra de 3 bits. Como é que tu converte isso para um valor analógico, né, que varie de 0 a algum valor bem especificado? Nesse caso aqui, a gente quer que varie de 0 a 7 volts, tá? Então é o seguinte, o que esse circuito está fazendo? Ele está pegando, né, essa palavra aqui, que é 3 bits, e convertendo num valor VO. E ele está perguntando, nesse circuito específico aqui, quanto que tem que ser o valor do RF, aqui, para que a saída VO varie de 0 até 7 volts, tá? Então, o que a gente tem, tá? O que a gente tem? Deixa eu puxar o circuito aqui de novo, tá? Aqui está o circuito. A gente tem uma palavra que é o A2, A1 e A0, né? Então, o que a gente tem ali na real, que é o seguinte, ó, o A2, A1 e A0 é a nossa palavra digital lá. Então, por exemplo, A2, A1 e A0. Eles podem ser 0 ou 1, né? Então, tu vai variar essa tensão aqui, essa palavra ela pode ser o mínimo, que é 0, certo? Que isso aqui representa 0 volts na nossa saída, e o máximo dela é quando todos forem 1, né? Isso aqui é circuitos digitais.
certo? E isso aqui vai representar para nós o estado das chavezinhas ali, né? Então, S2, S1 e S0, certo? Quando a palavra for toda zero, significa que as três chavezinhas estão em zero, significa que as três chavezinhas estão abertas, né? Aqui, ó, S2, S1 e S0. Quando tiver fechado, elas estão fechadas, tá? Tranquilo. Só estou mudando a notação, né? Estou transformando o bit no estado da chave, né? O valor lógico, que é os As, no estado da chave. E a nossa saída V0, o que ele quer que aconteça é quando a tua palavra for 000, tu tenha 0 volts na saída, e quando a tua palavra for 111, as três chaves vão estar fechadas e tu vai ter menos 7 volts na saída. É isso que o problema propõe, tá? Propõe essa conversão aqui. E ele está perguntando qual que é o valor do RF, aqui, ó, para que isso aqui aconteça. Para que na saída tu tenha essa tensão aqui de acordo com o estado dessas três chaves. Então, o que, que a gente vai olhar aqui, ó? Por exemplo, a gente vai olhar o estado dessas três chavezinhas aqui, ó. S2, S1 e S0, tá? A gente tem as três chavezinhas aqui. E isso aqui a gente vai pegar esses três estados e converter num valor de tensão. Olha aqui comigo, o que que vocês acham que esse circuito aqui se comporta, ou é muito parecido, ou é muito semelhante, quando essas três chaves estão nesse estado fechado aqui? Que circuito que vocês conseguem enxergar aí nesse circuito com o amplificador operacional? O que que vocês acham que é parecido isso aqui? Ó, tudo isso aqui, ó. A gente viu uma topologia bem semelhante a essa, tá? O que que esse circuito está fazendo? Vocês conseguem identificar o que que ele está fazendo? Somador. Isso, é um somador, né? O que a gente tem aqui é um somador, ó. É um amplificador inversor, né? Com realimentação RF aqui, ó. Ele tá com uma realimentação. E tu tá com várias entradas, né? Então, tu tem aqui uma primeira entrada, uma segunda entrada e uma terceira entrada, né? Então, por exemplo, tu tem aqui V1, V2 e V3, tá? E tu tá somando essas três entradas. É a nossa topologia de somador, tá? Então, o que que a gente pode dizer? Que a tensão de saída desse circuito é a tensão de saída dada por um somador. E o ganho do somador é menos o resistor de realimentação, daí isso é que vocês têm que lembrar ou deduzir, tá? Daí tem que lembrar o que que a gente viu lá. Como é que o somador aqui funciona? É menos o resistor de realimentação e a soma ponderada das entradas, né? Como assim? Então é V1 sobre R1 mais V2 sobre R2 mais um V3 sobre R3, tá? Só tem três entradas aqui para nós, tá? Só tem três entradas. No nosso caso específico aqui, quanto é que vale cada um desses valores? A gente está interessado em achar esse cara aqui, que é o RF, a gente quer achar ele. Então, a gente substitui o que a gente tem, né? Então, o que que a gente sabe? Que a gente quer que esse VO seja menos 7 volts, né? Pro caso das três chaves estarem fechadas. Se eu supor que as três chaves estão fechadas, eu tenho o valor de cada uma das tensões, não tenho? Eu estou aplicando aqui no V1 o próprio 5 volts, né? No V1 eu estou aplicando o próprio 5 volts, a mesma coisa no V2 e a mesma coisa no V3. Tá? Então, se eu tenho as três chaves fechadas, eu tenho 5 volts aplicado em cada uma das tensões de entrada, V1, V2 e V3. E ainda eu sei que a tensão de saída tem que ser menos 7 volts. Então, eu posso reescrever esse caso aqui, ó. Se esse caso for verdade, o que que a gente tem? Que VO é menos 7. Tem que ser igual a menos RF, que multiplica. Se as três chaves estão fechadas, é menos 7 volts na saída. E se as três chaves estão fechadas, quer dizer que V1, V2 e V3 são 5 volts. Então, a gente tem que V1, V2 e V3 são 5 volts. Então, aqui tu vai ter no lugar do V1, tu vai ter 5. Dividido pelo valor da resistência R1, que é lá em cima, aquele 10 kΩ lá. Então, dividido por 10K. Mais V2, que também vai ser 5 volts, porque a chave está fechada, dividido por 20K, mais a terceira chave fechada, que é V3. Opa, eu troquei as nomenclaturas aqui, né? Mas não vai mudar a resposta, tá?
eu troquei as nomenclaturas e teria que ser V0, V1 e V2, né? Vocês estão entendendo o que eu fiz errado? Vou terminar de escrever aqui primeiro. Não vai mudar nada, mas eu vou escrever de novo aqui, ó. 40K. Ó, te liga aqui, ó, eu botei o nome trocado nas chaves. Tá? Então, aqui seria, aqui embaixo, na real, né, seria a chave, aqui seria a chave V0, aqui seria a chave V1 e aqui seria a chave V2, tá? É só confundir ali os nomes, tá? Mas nada muda. Não muda nada, continua tudo igual. Fiz merda. Tá? Então, o que a gente tem aqui se a gente resolver essa equação? Ó, a gente tem o valor do VO, que é o menos 7, né? A gente tem o valor do VO, a gente tem toda essa equação, a gente só isola o RF, então. Então, se eu isolar RF aqui, quanto é que fica? Faz aí rapidinho para nós. Alguém resolve aí essa equação para nós. 8K, de barbada, assim, bem redondinho. Então, RF aqui fica 8 quilômetros, tá? Então, esse é o valor da resistência que tu tem que colocar aqui. Aqui tem que ser 8 quiloohms. Tá? Aqui tem que ser 8 quiloohms para que tu converta uma palavra de 3 bits, que é digital, em um sinal analógico que varia de 0 a 7 volts. Né? Então, cada vez que tu fechar uma chave, ó, quando as 3 chaves estão abertas, na saída tu tem 0, porque quer dizer que estão todas conectando, ó, quando a palavra é 0, 0, 0, as chavezinhas estão conectadas aqui para baixo, ó. Elas estão conectadas. Vou colocar a cor aqui, a mesma coisa. Então, quando a gente está nesse estado aqui de 0, 0, 0, todas essas chaves aqui, elas estão conectadas para a referência. Então, a gente tem isso aqui. Se a gente tem essa situação, as 3 tensões aqui são 0. Né? Então, tu teria 0 de tensão, 0 de tensão, 0 de tensão, tu teria um VO igual a 0. Tá? Mas agora tu vai fechando chavezinha por chavezinha, né? Então, tu vai ter, por exemplo, o número 001, tu vai fechar só uma das chaves. Então, o número 001, tu vai fechar só a chave 0. Então, tu só vai fechar essa aqui para cima. Então, tu só vai ter tensão aqui no V1. Certo? Então, o teu VO vai ser o 8K, né? O menos 8K, que multiplica 5 dividido por R40K. Tá? Então, tu vai ter esse valor de tensão. E conforme tu vai fechando mais chaves, tu vai aumentando o número binário aqui na esquerda, tu vai aumentando o VO analogicamente, né? Ele vai variando um valor analógico de 0 a 7 volts. Então, essa questão é um exemplo bem típico do que seria um conversor de digital para analógico, né? Tu tem um valor digital, que pode ser quantas entradas tu quiser, nesse caso aqui são 3, né? Tu está somando 3 entradas, através de um circuito somador com amplificador operacional, tá bom? Entenderam o que é esse circuito? O circuito está convertendo esse estado aqui numa variável analógica aqui da direita, tá bom? Depois, beleza. Não é difícil, né? É só a questão de compreender o que o circuito, como que esse circuito se encaixa na ferramenta que vocês já aprenderam, tá? Que nesse caso aqui era lembrar como é que era a equação do somador ou como é que o somador se comporta, tá bom? Beleza. Agora esse outro exemplo aqui, tá? Esse aqui já é uma questão de concurso, tá? Ele tá na lista exercício, se eu não me engano. É a questão 2 daquela lista, tá? Então, tu tem esse circuito, é bem direto, essa questão de concurso aqui, ela é bem direta, tá? Ela só te mostra o circuito e pede para ti quanto é que é o valor da saída, tá? Vocês conseguem resolver isso aí, será? Se eu der 5 minutinhos para você, sai esse VO ou não sai? Vamos ver o que vocês conseguem fazer aí. O que a gente tem aqui, ó? São 3 amplificadores operacionais, tá bom? São 3. Então, tu tem 3 partes na tua conta. Cada amplificador operacional está fazendo uma coisa. Quando tu bate o olho nesse último amp-op aqui bem da direita, tu já observa que ele é um somador, ó. Tu tem a realimentação negativa
e tu tem duas entradas na negativa. Então, quer dizer que ele está somando dois sinais. O teu ampliópio aqui, ele está somando essa tensão desse ponto aqui com a tensão desse ponto aqui. Então, esse ampliópio aqui, ó, vamos dizer que ele seja o ampliópio 3, ele está fazendo uma soma, ele está implementando a equação com um somador. Já o ampliópio 1 aqui em cima, ó, o ampliópio 1, ele está fazendo um inversor. E o ampliópio 2, ele está fazendo um não inversor. O que que tu faz? O amplificador inversor, a saída dele, digamos que seja V1, ele está somando com a saída V2 através da equação de um somador, tá? Então, tenta resolver esse aí e depois a gente volta para resolver junto. Escreve aí no chat o que que vocês acharam. Não consegui falar.
Aí, menos 35, isso aí, né? É bem direto, né? O que tem que ser feito aqui é aplicar direto os conhecimentos de cada uma das etapas, né? Então, o que a gente tem que esse estágio de saída, que é o Ampliop 3, sempre é bom, assim, quando tem muitos amplificadores operacionais, tu dividir eles em números, né? Tu põe nome neles e põe nome nos sinais de saída deles de acordo com o valor, com o nome que tu deu para ele. Então, por exemplo, o VO aqui, ele está implementando um somador, que é o mesmo circuito que a gente viu anteriormente. Vai ser assim na prova. Nem prova vai ter, cara. Olha, é mais barbado do que tu imaginou, né? É menos RF, o V1 pelo resistor R1, que nesse caso aqui é os 50 ohms, né? Eu vou te chamar de R1 aqui primeiro, mais o V2 sobre o R2, tá? Trisimples, tá? E o V1 e o V2 são a saída dos outros estágios, né? Então, o V1, nesse caso aqui, seria a tensão de entrada do APOP 1, que multiplica menos RF do APOP 1 dividido pela resistência de entrada do APOP 1, né? E o 2 é um não inversor, né? Então, o não inversor seria o VI do APOP 2, que multiplica 1 mais RF do APOP 2 dividido pela resistência de entrada do APOP 2, tá? Então, trisimples, tá? Se substituir os valores aqui, é só substituir os valores aqui, sendo que V1 é 10 volts, né? Esse aqui é o VI1 e esse aqui é o VI2, tá? Esse aqui é o V1, V2, RF1 e RF2 e assim vai, tá? A gente chega em menos 35 volts, tá bom? Menos 35 volts. Tranquilinho. Esse é bem barbada, né? Só para aplicar, a entender, a ideia principal desse, que eu coloquei esse circuito é para ver, para vocês entenderem que, por exemplo, quando tu conecta um up-op na saída do outro, né? Um estágio, aqui, por exemplo, ó, um estágio de um up-op na saída do outro, ele não influencia o ganho do anterior e nem o anterior influenciando o ganho do da frente, né? Então, não importa o que eu colocar aqui na saída do um, o ganho dele vai ser sempre definido pela equação dele, tá bom? Basicamente isso aí. Isso aqui é consequência, né, do primeiro não influenciar no segundo, o segundo não influenciar no primeiro, é consequência direta da impedância nula de saída desses caras. Lembra que o RO ou o ZO lá na primeira aula eu tinha dito que era muito baixa, né? Então é uma consequência direta. Significa o quê? Que esse up-op ele vai fornecer sempre a corrente que o outro estágio exigir. Idealmente, né? Idealmente. Beleza, então tu pode ir cascateando estágios, né? Então, por exemplo, tu quer multiplicar por uma constante, depois somar e depois tirar uma outra constante, né? Tu pode ir fazendo isso em cascata por etapas, sem que um estágio influencie no outro, tá bom? Tá certo. Agora essa outra aqui, então. Também bem simples, né? Não tão complexa, mas um pouco mais que a anterior. Esse, de novo, um circuito direto aqui, onde tem uma alimentação de 5 volts, esses valores de resistores R aqui, sem valores, né? E tem esse circuito com um up-op que ele deu o um nome ali, que é o 324, que é um up-op típico também, assim como o 741. Isso não vai mudar muito a análise de vocês. O que eu quero saber aqui? Quanto que é a tensão de saída, considerando esse circuito aqui, tá? Vou dar mais uns 2 minutinhos para vocês aí, para resolver esse cara aí. Vamos ver o que vocês me dizem, tá bom?
E aí, resolvido ou nem? Vamos pensar nesse cara aqui, ó, tá? Vamos ver aqui, ó. O que que a gente tem aqui? Na real, de novo, né, ele é muito semelhante ao que a gente já vem estudando em outros circuitos, né, que a gente já viu até agora. No entanto, ele não é bem igual ao que a gente vê, ele tem uma variação, ele está sendo aplicado numa aplicação um pouco diferenciada, né? Então, o que a gente tem aqui na real é que esse circuito, né, esse circuito da direita aqui, com esse amplificador operacional, ele é um amplificador inversor, certo? Então, o que que ele tem aqui, ó? Essa parte do circuito aqui, ó, para a direita dessa linha aqui, isso aqui é um amplificador inversor, tá? E um amplificador inversor, a gente já aprendeu como é que ele funciona. A gente já sabe como que é a tensão de saída no amplificador inversor, certo? Então, o que a gente tem aqui no amplificador inversor, que o ganho dele é menos a resistência de realimentação pela resistência de entrada, que multiplica a tensão de entrada. Isso aqui é o ganho do amplificador inversor. Só que nesse caso aqui, a gente não tem bem um amplificador inversor, porque a tensão de entrada, que era para ser a tensão nesse ponto aqui, não é um valor de tensão, ele é um divisor resistivo. Ó. Então, o que a gente tem aqui na esquerda, né, esse circuitinho da esquerda aqui, na real, ele é um divisor resistivo. Tá? É muito semelhante a um divisor resistivo na real. O que interessa para nós é o quê? Que a tensão de entrada desse circuito da direita é a tensão nesse nó, né? Que aqui eu vou chamar, por exemplo, de V', tá? Só para diferenciar. Então, aqui é o nosso V', tá? A tensão daquele nó que entra no amplificador inversor. Então, o que a gente vai ter nesse caso específico aqui, para essa aplicação, a gente tem que a tensão de saída desse circuito, na real, vai ser menos a resistência de realimentação, que nesse circuito é o próprio R, né? Ele vale R, certo? Que é esse R aqui, esse aqui é o nossa resistência de realimentação, dividido pela resistência de entrada dele, que é R também aqui, né? Que é R também. E a tensão de entrada é aquele V' lá, tá? Multiplicado por V'. Tá bom? E quanto que vale aquele velhinha? Como é que eu sei o valor daquele velhinha ali? Como é que vocês acham que sabe o valor daquele velhinha? Não sabe? Por divisão da tensão. Então, é muito semelhante a um divisor de tensão, né? Esse carinha aqui no 5 volts é muito semelhante a um divisor de tensão. Só que tem um detalhe muito importante aqui, ó. Isso aqui não é um divisor de tensão, tá? Por que que isso aqui não é um divisor de tensão? Tá? Por que que esse cara aqui não é um divisor de tensão? Porque o divisor de tensão implica que a corrente do resistor de cima tem que ser exatamente igual à corrente do resistor de baixo. A corrente que flui nos dois resistores tem que ser exatamente iguais para que isso aqui seja um divisor de tensão. Então, ele não é um divisor de tensão porque existe uma corrente fluindo aqui para a direita. Tá? Existe uma corrente fluindo aqui, tá? Que é a corrente desse resistor aqui, que é a própria corrente desse resistor aqui, certo? Então, existe uma corrente fluindo do nó para a direita. Então, isso aqui não é um divisor de tensão. Ele não pode ser considerado como um divisor de tensão. O V' não é o ponto médio desses resistores aqui, tá? Se isso aqui não é um divisor de tensão, bom, eu vou ter que analisar esse circuito considerando que existe essa corrente fluindo para a direita aqui. Se tem essa corrente fluindo para a direita, então eu vou ter que analisar todo esse meu circuito de entrada aqui para tentar achar quanto que vale o V', tá? E como que eu penso nisso? Daí eu vou lembrar das características de análise do amplificador operacional, tá? Onde a gente sabe o que é no amplificador operacional? Que a corrente de entrada nas portas é nula, certo? E que a tensão nas duas portas são iguais, tá? Essa é a nossa condição de análise. Beleza? Então, assim, essa tensão aqui em cima, na porta não inversora, a gente chama do VN, né? E a gente lembra que esse VN é igual a VP, tá?
Se Vn é igual a Vp, tá? Se Vn é igual a Vp, o que a gente tem é que Vp é zero. Então, Vn também é zero, certo? Então, quer dizer que nesse nó aqui em cima, ó, tu tem 0 volts, certo? O que que isso muda para nós? Ah, muda que eu posso redesenhar todo esse circuito da direita aqui para achar o V'. O objetivo é achar o valor dessa tensão aqui para poder calcular o VO, né? Que é a pergunta. Então, eu posso redesenhar aquele circuito ali assim, ó, 5 volts, o resistor de cima, o resistor de baixo e o resistor que sai do ponto médio aqui, ligado na tensão Vn. Então, esse resistor aqui vale R, esse aqui vale 2R e esse aqui vale R também, tá? Só que esse ponto aqui que está no Vn, ó, que está no Vn, ele está ligado em 0 volts, ó, através do curto virtual do op-op. Então, se ele está ligado em 0 volts, é como se ele tivesse na referência também. É como se tivesse, não é exatamente, mas é como se tivesse. E a tensão que a gente quer saber é a tensão nesse nó aqui, né? Essa tensão aqui é o que a gente quer saber, o V', certo? E daí o que que a gente faz? Bom, vamos analisar esse circuito aqui. Vamos pensar em cima desse circuito. O que a gente tem na real é o seguinte, ó, aqui nesse circuito. Esse resistor que vale 2R, ele está ligado em paralelo com esse resistor que vale R, concorda? É como se tivesse ligado com esse em paralelo. Então, a gente pode aproximar esses dois resistores pode substituir eles pela resistência equivalente deles. Então, a gente vai ter os 5 volts, o resistor de cima, e embaixo uma resistência equivalente, que é o paralelo desses dois resistores aqui. Então, em cima tu tem R, daí tu tem o nó central, e o paralelo daqueles dois resistores está aqui embaixo. O paralelo desses dois resistores aqui é o produto pela soma, né? Dá 2/3 de R, é isso? Confirma aí para mim. 2/3 de R. Acho que é. Confirma aí para mim. Manda um ok aí. Ou não é. E observa o quê? Que a tensão aqui em cima, ó, do paralelo, que é a tensão no nó central, ó. A tensão no nó central tá aqui, ó. Ops. A tensão no nó central, ela tá aqui nesse nó, ó. É o nosso V'. E agora, nessa configuração aqui da direita, é que o V' é o ponto do divisor de tensão. Então, o divisor de tensão, na real, ele não está acontecendo com o 2R aqui embaixo, ó. Ele está acontecendo porque um pouco vai para o 2R e um pouco vai para o R da direita. Então, o divisor de tensão é com a resistência equivalente daqueles dois carinhas ali, tá? Agora sim eu posso fazer o divisor de tensão nesse circuito equivalente. Daí eu posso calcular o V' como sendo a tensão que eu aplico no divisor de tensão, que multiplica o resistor de baixo, dividido pela soma dos dois, certo? Tá? Daí aqui eu tiro o valor do V', tá? Aqui eu tiro o valor do V'. Quanto é que dá o V' aí? Se resolver aquela equação ali, dá quanto para V'? Eu acho que é 2R. 2R? Eu acho que é. O que que a gente tem em cima aqui, ó? Vamos ver. Em cima da divisão, tu vai ter ali 10/3 de R, né?
e embaixo tu vai ter 3 que multiplica R mais 2. Então, tu vai ter 5 terços de R, certo? Isso, é só 2, né? Porque daí tu tem R em cima, R embaixo. Chau, chau aqui. Chablão no 3, chablão no 3. 10 por 5 dá 2 volts, tá? Então, tu tem 2 volts. O velhinha vale 2 volts. Tá, beleza, achei a tensão lá no ponto velhinha. Então, eu posso aplicar esse velhinha lá na minha equação do inversor, porque eu sei que é o quanto que está entrando aqui. Eu sei quanto que está entrando nele. Então, o meu VO é igual a menos R por R, né? Então, aqui o ganho vai dar, tchau, tchau, aqui vai dar 1, o ganho vai dar menos 1, o ganho é menos 1 velhinha. Então, o VO vai ser igual a menos 2 volts. Essa aqui é a tensão de saída do APOP. Certo? Belezinha? Isso dá que alternativa, então? Não tem, né? Não tem menos 2. Por que que não tem menos 2 volts ali? O que que vocês acham? Teria que ser menos 2 volts, né? A conta faz sentido, é menos 2 volts que tem que ser. Mas por que que não é menos 2 volts ali? O que que vocês acham? Isso, exatamente. A limitação inferior da alimentação, né? Então, te liga aqui, ó, no circuito, ele deu para nós que a alimentação positiva é 5 volts e a alimentação negativa é 0 volts. Ele só pode sintetizar sinais na saída entre 0 e 5. Tudo que tu tentar fazer maior, ele vai grampear em 5, e tudo que tu tentar fazer menor, ele vai grampear em 0. Então, se a alimentação inferior é 0, essa tensão de saída aqui, na real, ela vai grampear, ela vai saturar no mínimo que o APOP consegue gerar, que é 0 volts. Tu tentou fazer menos, mas ele vai grampear em 0 volts. Então, lá na alternativa, certo? Entendesse? Beleza, é isso aí. Vamos adiante. Fazer mais um, então. Esse aqui é bem interessante, tá? Esse aqui é bem legal, ele tem um transistor lá em cima, tá? O que que acontece desse circuito? Não é nenhum dos circuitos que a gente aprendeu até então, né? Daquelas configurações básicas, mas, mas a gente pode resolver esse circuito utilizando as condições de análise que a gente já sabe. A gente já tem duas condições de análise, né? Que dizem para nós, basicamente, que a corrente que entra nas portas aqui, IP, e a corrente que entra nessa porta aqui, IN, são nulas, né? IP e IN são nulas. Sempre quando é muito diferente, sempre quando é muito diferente um circuito, assim, a gente já pega e pensa nas condições de análise, né? IP é nula e IN também é nula. Essa é a nossa primeira condição de análise, tá? E a outra condição de análise que a gente tem é que a tensão na porta positiva, né, VP, ou não inversora, que é o nome, na real, e a tensão na porta inversora também são nulas, né? São iguais, quer dizer, VN é igual a VP, tá? Essas são as duas condições de análise, né? Sempre quando não é um circuito conhecido, a gente já parte para elas. Então, assumindo essas duas condições de análise, a gente é capaz de encontrar, o que pede nesse circuito aqui é a tensão de saída, né? Essa tensão de saída aqui desse circuito. O nome desse circuito aqui, isso aqui é um regulador de tensão, tá bom? Isso aqui é um regulador de tensão. Então, quem já viu aqueles 7805, 7905, 7915, enfim, aqueles reguladores de tensão que são que é um chip só, internamente que a gente tem isso aqui, é bem semelhante a isso aqui na real, né? É um regulador de tensão linear. O que que esse circuito faz? Não importa a tensão que tu coloque aqui na entrada, na saída vai sair sempre VO constante, tá? E daí o que que a gente tem que fazer aqui é calcular quanto que vale essa tensão de saída para esse circuito, né? Aqui é a tensão de saída desse circuito e aqui é a tensão de entrada. Tá? Aplicando essas duas condições de análise aqui, vocês encontram quanto que vale VO.
vou deixar vocês tentarem fazer, só dica, não pilhem no transistor, tá? O transistor está aqui, mas ele não vai mudar a ideia da análise. Vocês não vão depender das condições de operação desse transistor, tá? Então, eu vou dar um tempinho aqui para vocês pensarem como que dá para resolver esse problema aqui, achar quanto que vale o VO, tá? Deixar uns minutinhos aí.
E aí, nada, gente? Nem saíram das caixinhas? Tá? Mais um minutinho para vocês, então, terminar de escutar minha música aqui. Vamos ver o que que dá aqui, ó, então, gente. Vamos ver o que que dá para fazer aqui com essas condições que eu falei aqui para vocês, tá? O que que a gente tem que pensar aqui? Vamos olhar aqui, ó. A tensão de saída, né? O que a gente quer saber é a tensão de saída desse circuito, que está aqui representada, né? A tensão de saída. A tensão de saída está nesse terminal aqui, certo? Daqui com relação à tua referência. É isso que ele quer saber. O que a gente tem que fazer? A primeira coisa, bater o olho nesse circuito e ver o que, que é a tensão de saída, né? A tensão de saída é a tensão daqui da referência até lá em cima. No circuito, essa tensão de saída, então, é a tensão desse resistor de baixo, né? É a tensão desse resistor de baixo até aqui, mais a tensão do resistor de cima até aqui. Então, o VO, na real, né, o VO ali, ele é igual à tensão, eu vou chamar de V20, tá, que é a tensão do resistor de baixo, mais a tensão do resistor de cima, eu vou chamar de V40, tá? É a soma dessas duas tensões. Então, para saber VO, tu tem que saber a tensão nesses dois resistores, sendo que a tensão nesse resistor de baixo é a tensão nesse terminal aqui, a tensão nesse nó aqui, tá? E daí, o que, que eu posso saber com isso? Bom, se eu sei que essa tensão do resistor de baixo, a tensão no V20, é essa tensão de baixo aqui, né? Vou até botar aqui a V20, e esse cara aqui é V40, tá? Se eu sei que é a soma dessas duas tensões, dá uma olhadinha no resistor de baixo aqui. A tensão no resistor de baixo é a própria tensão, ó, a tensão no resistor de baixo é a própria tensão VN. Estão vendo? Que é a tensão no terminal
inversor do amplificador operacional. V20 eu sei que é igual a tensão no terminal inversor, é igual a Vn, tá? V20 é igual a Vn. Só que Vn, tu também sabe, Vn da condição de análise do amplificador operacional, tu sabe que é igual a Vp, tá? Vn é igual a Vp, né? Da condição de análise aqui, ó. Sempre vai ser verdade. Então, quer dizer que o V20 é igual a Vp. Tá, mas quanto que vale Vp? Bom, Vp é tensão no terminal não inversor do OPIOP. E que tensão que eu estou aplicando no terminal não inversor do OPIOP? Aqui, ó. É a tensão nesse nó aqui. Essa é a tensão que eu estou aplicando no terminal não inversor do amplificador operacional. Que, por sua vez, vai ser igual à tensão no terminal inversor, que, por sua vez, vai ser igual à tensão nesse terminal aqui. Igual a V20. Quanto que é a tensão nesse nó aqui, ó? A tensão nesse nó aqui, que é o Vp, tensão nesse nó aqui, é a própria tensão do Zener, olha aqui, ó. É essa tensão em cima do diodo Zener, tá? É a tensão em cima do diodo Zener, certo? E quanto que é a tensão do diodo Zener? Ele está dizendo aqui, ó, é 4 volts, ó. Então, eu posso dizer aqui que o Vp é igual ao Vz, que é a tensão no diodo Zener, tá? E foi dito aqui para vocês que esse Zener aqui é um Zener para 4 volts, ou seja, a tensão entre os terminais dele aqui vai ser 4 volts, né? Então, eu posso dizer que o Vp é igual a 4 volts. Se o Vp é 4 volts, o Vn também é 4 volts. E se o Vn é 4 volts, eu posso dizer que o V20 é 4 volts, tá? O que está acontecendo aqui, ó? O Zener está grampeando 4 volts nesse terminal, né? Ó, os 4 volts está aqui nesse terminal, que está aplicando no terminal não inversor do OPIOP, que por sua vez está aplicando no terminal inversor do OPIOP, e esse terminal está jogando lá em cima do resistor de 20 kΩ. Então eu sei que aqui embaixo, ó, em cima desse resistor aqui, eu vou ter 4 volts. Vou ter 4 volts. Então, eu sei que essa parcela aqui da tensão de saída vale 4 volts. Eu tenho que descobrir quanto que é a outra parcela da tensão de saída agora. Tá? Como que eu sei essa outra parcela da tensão de saída? O V40 é a tensão num resistor, certo? É a tensão no resistor de 40 kΩ. É a tensão nesse resistor aqui. E a tensão que em cima de um resistor eu calculo pelo valor da resistência, que multiplica a corrente que flui nele, certo? Vamos dizer aqui que seja I40, a corrente que flui no resistor de 40 ohms, 40 kΩ. Então, eu posso escrever, na real, que V40 vai ser os 40 kΩ que multiplica a corrente que flui nesse resistor. Chamei de I40, tá? E quanto que é essa corrente que desce no resistor? Vocês conseguem me dizer quanto que é essa corrente que desce no resistor? Ou como que eu posso obter ela? Se liga aqui, ó, a I40, que é a corrente que flui no resistor de 40 kΩ, é essa corrente que está descendo nesse resistor aqui, ó. Tá? Ela está descendo aqui. No momento que ela está descendo em cima nesse resistor aqui, ela chegou nesse nó. Quando ela chegou nesse nó, ela vai se dividir. Parte vai para lá e parte vai seguir reto. Certo? Parte vai para a esquerda e parte segue reto. Mas, quanto que está indo para a esquerda aqui, ó? Quanto de corrente que está indo para a esquerda? Essa corrente que está indo para a esquerda no nó, ela está indo lá na porta inversora do amplificador operacional. Mas a gente sabe que a corrente que está vindo aqui na porta inversora é nula, lá da primeira condição de análise. Essa corrente que flui para a esquerda desse nó aqui é a mesma corrente IN. É a mesma corrente IN. Mas a gente sabe que IN é zero. Então, essa corrente aqui não existe, essa corrente vale zero. Então, toda corrente que desce no resistor de 40 kΩ é a mesma corrente que desce aqui no resistor de 20 kΩ. Então, tu vai ter uma corrente aqui fluindo no resistor de 20 kΩ. Então, tu sabe que essa corrente I40 que eu preciso para achar a tensão em cima do resistor, ela
a I40 vai ser igual à corrente que flui no resistor de 20 kΩ. Mas por que isso é uma informação útil? Porque a corrente no 20 kΩ tu tem como calcular. Porque tu sabe o valor da resistência, que é 20, e tu sabe quanta tensão em cima do resistor está sendo aplicada, que é 4. Então, tu pode calcular I20, que é a tensão em cima do resistor dividido pela resistência, 20K. Então, eu sei que a corrente no resistor de 20 kΩ é 4 por 20K. Isso aqui dá 0,2 mili, 0,2 miliamperes. Então, significa o quê? Se nesse resistor aqui está fluindo 0,2 miliampere, significa que no resistor de cima também está fluindo 0,2 miliampere, porque não tem da onde a corrente vir se não for lá de cima, porque aqui desse nó da esquerda, desse ramo da esquerda, não vem nada. Então, significa que I40 também é 0,2 miliamperes. Se I40 é 0,2 miliamperes, eu sei que V40 é 40K, que multiplica 0,2 miliampere. Então, eu sei... Peraí, esse miliampere não fica aqui, só o milho. Tá? 0,2 milho. Então, eu sei que o V40 é igual a 8 volts. Tá? Então, essa é a tensão em cima do resistor de 40 kΩ, tá? Que é essa tensão aqui, ó. Essa tensão aqui vale 8 volts, certo? E agora eu posso calcular quanto que é a tensão de saída. Eu sei quanto que é a tensão no resistor de 20, eu sei quanto que é a tensão no resistor de 40 kΩ. Então, a tensão de saída desse cara vai ser a tensão no resistor de 20, que é 4, mais a tensão no resistor de 40, que é 8. Então, tu vai ter que VO é 12 volts, tá? Então, a tensão de saída desse circuito é 12 volts, tá? O que aconteceu aqui nesse circuito? Ó, então, seria a letra B aqui. Tá? O que aconteceu nesse circuito? O diodo Zener, ele grampeia a tensão nesse nó aqui. Tá? O diodo Zener grampeia a tensão nesse nó. Que, por sua vez, grampeia a tensão em cima desse resistor aqui. Se tu grampeou a tensão em cima desse resistor de baixo, tu está grampeando a tensão em cima desse resistor, quer dizer que não importa o que acontecer, em cima desse resistor vai existir 4 volts. Está existindo 4 volts em cima, tu está aplicando 4 volts em cima desse resistor de 20 kΩ. No momento que tu aplicou essa tensão em cima do resistor de 20 kΩ, vai nascer ou vai surgir, né, uma corrente fluindo, porque tu aplicou uma tensão no resistor, então vai fluir uma corrente nele. Vai fluir uma corrente I20, que é de 0,2 miliamperes. Vai fluir 0,2 miliamperes no resistor de baixo. Só que da onde que vai surgir essa corrente? Da onde que vai vir essa corrente? Vai vir da onde der. Daqui desse ramo da esquerda não tem como, porque ele está na porta inversora. E na porta inversora as correntes são nulas, na porta inversora e na não inversora. Então ela vai vir de cima. Então ela vai vir aqui do resistor de cima. Ela vai vir do resistor de 40 kΩ, que vai vir lá de cima ainda, né? Mas ele vai vir desse resistor. Então significa o quê? Que essa tensão que eu estou aplicando em cima do resistor de 20K está fazendo nascer uma corrente no resistor de 20K. E essa corrente que está fluindo no 20K, ela vai fluir no resistor de 40K. E por estar passando uma corrente no resistor de 40K, vai nascer uma tensão em cima desse resistor de 40K. Então, a tensão de saída aqui, ó, ela vai ser aquela tensão que tu grampeou no resistor de baixo, mais a tensão que vai nascer no resistor de cima, que depende da corrente do resistor de baixo, tá? E daí, por que isso aqui é muito útil? Por que isso aqui é muito legal? Porque é o seguinte, ó, tu tá aplicando 30 volts na entrada. E digamos que essa tensão aqui pode aumentar ou pode diminuir. Por exemplo, digamos que ela foi agora para 32 volts, né? Digamos que isso aqui seja um painel que varia a tensão, ou então uma bateria que vai variar, um conjunto de baterias que vai variar essa tensão. Daí digamos que ela subiu para 32 volts aqui, ó. Se ela variou, foi para 32, ou baixou, foi para 28, por exemplo, a tensão de saída nunca vai mudar, porque a tensão de saída não depende da tensão de entrada. Ó, te liga aqui, ó. A tensão de saída
é só a tensão no resistor de cima mais a tensão no resistor de baixo. Se tu mudou a tensão de entrada, a tensão Zener não muda. Ela continua grampeando a tensão nesse ponto. Se a tensão nesse ponto aqui não muda, a tensão na porta não inversora não muda. Logo, a tensão na porta inversora não muda. Logo, a tensão aqui embaixo não muda. Logo, a corrente que flui nele não muda. Se a corrente aqui embaixo não muda, a corrente do de cima também não muda. Se a corrente no de cima não muda, a tensão dele não muda. Então, tu vai sempre ficar com 4 volts embaixo e 8 em cima, independentemente da tensão que entrar aqui. Pode variar o que for, né? Então, por exemplo, eu apliquei 30, 4 volts grampeou aqui no Zener. Os outros 20, e quando eu apliquei 30, né, os outros 22 ficou no resistor de cima, 22 volts. Ah, mas daí agora mudou, eu apliquei 33, então essa tensão aqui aumentou para 25, e assim vai, certo? E por que que tem esse transistor aqui? Porque em cima do transistor vai ficar a diferença, né? Em cima do transistor aqui, entre o coletor e o emissor, vai ficar a diferença da tensão. Então, por exemplo, na saída sempre vai ser 12. Sempre vai ser 12 volts. Então, eu apliquei 30, quer dizer que aqui em cima do transistor ficou o restante, os 18, né? Os 18 volts. Ah, mas agora eu apliquei 40. Então, os 28 vai ficar aqui no transistor. Em cima do transistor que fica a tensão restante para os 30, ou para a tensão de entrada. Tá bom? Isso aqui é um regulador de tensão, tá? É muito utilizado para diferentes circuitos, certo? Tu tem reguladores de tensão para alimentar, por exemplo, microcontroladores, para alimentar, até carregar telefone, tu consegue fazer com esses circuitinhos aqui, tá certo? Entenderam a lógica de resolução desse circuito, pessoal? Tudo parte dessa condição de análise aqui em verde, ó. Tudo parte dessa condição de análise, certo? Daí o que que tu tinha que ter ligar aqui? Só que o VO é a soma da tensão nesses dois resistores aqui. A soma no 40K mais o de 20K. De boa? Ninguém se perdeu? Tá bom. Vamos ver o outro aqui, então. Ah, por exemplo, e se tu quer mudar essa tensão de saída? Se tu não quer 12 volts, se tu quer fazer um regulador para 5 volts, ou um regulador para 9 volts, ou para 15, sei lá. O que tu tem que mudar é esse diodo Zener aqui, ó. Tá? Que tu muda esse diodo Zener. Daí tu vai ter uma relação diferente de correntes. Tá? Ou então variar um resistor desses aqui, por exemplo, esse 20K, tu pode variar ele. Em cima dele sempre vai ter 4 volts, né? Se tu manter esse Zener da esquerda, em cima dele sempre vai ter 4 volts. Mas digamos que agora tu botou 10K em vez de 20 kΩ, né? Se tu botou 10 kΩ, a corrente nele não vai ser mais 0,2. A corrente nele vai ser 0,4. Se for 0,4, quer dizer que no resistor de cima vai fluir 0,4. Então tu não vai ter mais 8 volts. Tu vai ter aqui 16, né? 16 volts em cima. Então teu regulador vira para 20 volts, né? Porque é o 16 de cima mais o 4 de baixo. Entendesse? Não? Sim? Só compliquei? Enfim. Show. Tá bom. Vamos se ligar nesse outro aqui, então. Ó. Nesse outro problema aqui. Deixa eu ver se eu botei mais um depois desse. Ih, tem mais dois aí. Vamos se ligar nesse problema aqui, ó. O que é esse problema? De novo, ó, é um circuito bem semelhante com os que vocês viram e está perguntando o VO. Tá? Tem toda uma ladainha aqui, né? E daí o que interessa é o que está na direita aqui, ó. Considerando uma tensão contínua de entrada, V2, que na real está errado, não é V2, é VI, né? Considerando uma... Aqui é I, não é 2. Será que caberia recorreção nessa prova? Enfim, é VI. Então, considerando uma tensão contínua de entrada VI de 2 volts, qual a tensão de saída desse circuito? Então, aqui está entrando 2 volts. Ó. Assim, ó, quem nunca fez questão de ENAD, pessoal,
as questões de NAD são bem semelhantes as questões de Enem, tá? Então aqui tu tem 2 volts. Tá? Que tem toda uma contextualização, toda uma ladainha no início, e daí tem a pergunta, né? Tem todo um contexto. Eu parti direto aqui para o problema, né? Pode ser que tenha alguma informação útil ali, mas eu parti direto aqui para o problema, tá? Então, tu está aplicando 2 volts aqui, e ele está perguntando, quanto que é o VO? Sabe me dizer quanto que é o VO aqui? Primeiro, tem que se ligar o quê? Que esse VO aqui é a saída desse circuito amplificador, certo? Esse circuito amplificador aqui. O que é esse circuito amplificador? A topologia desse circuito amplificador, ó, essa parte aqui, ó, é muito semelhante a um circuito que vocês já sabem, né? Ao circuito não inversor. Tá? Ele é muito semelhante ao não inversor, né? Porque a entrada está aqui, ó, a entrada está na porta não inversora, tu tem uma realimentação aqui, tá? Então, o VO, na real, é a saída num circuito não inversor, né? Vamos chamar aqui, ó, de novo, ó, o nosso velhinha, ó, onde ele está aplicando o ganho na tensão que está aqui no velhinha. Então, é velhinha que multiplica o ganho do não inversor, 1 mais RF sobre RI, tá? Esse aqui é o nosso ganho. Essa é a equação geral do não inversor. Então, o VO vai ser igual ao V' que multiplica 1 mais 1 sobre 1. Certo? Porque os dois resistores são iguais de 1 ohm. Então, o VO vai ser igual a 2 que multiplica V'. Então, basta nós saber quanto que é o V' agora. Quanto que é esse V'? Quanto que vocês acham que é esse V'? V' é o ponto médio dessa entrada aqui, né? Tá aplicando VI aqui nesse ponto, o V' é o ponto médio. Tá aplicando VI aqui, 2 volts aqui. O V' é a tensão nesse ponto aqui, é do ponto médio desses caras aqui. Certo? O que a gente tem que lembrar? A corrente nas portas aqui é nula, ó. A corrente de entrada nessas portas é nula. Então, quer dizer que o up-op não vai drenar a corrente desse ponto aqui. Então, a tensão V' é bem o ponto médio desse cara aqui. E como que eu sei aquele valor de V' ali? O que vocês acham? Por que o ponto médio? Show de bola, Eduardo. É bem isso mesmo. É esse o problema. É essa a ideia desse problema. A tensão de entrada é contínua, é 2 volts contínuo, né? Então, aqui, ó, a tensão é uma tensão contínua de entrada. Se é uma tensão contínua, esse capacitor aqui está aberto. Se é uma tensão contínua, a impedância... Que coisa difícil. A tensão... Se é uma tensão contínua, a impedância desse capacitor aqui é muito grande. Ele é um circuito aberto. Ou seja, não existe corrente fluindo aqui nesse capacitor para baixo. Não existe corrente fluindo nesse capacitor para baixo. Esse capacitor está em aberto. É como se ele tivesse um circuito aberto aqui. Tá? Se ele está em aberto, eu posso ignorar a influência dele, certo? É como se ele não tivesse aqui, né? Porque é CC. Se é CC, não existe corrente descendo, esse capacitor aqui está em aberto, certo? Então, a tensão que aparece aqui, na real, é a tensão que aparece no segundo terminal do resistor, né? Se eu estou aplicando 2 volts nesse terminal do resistor, qual que é a tensão nesse outro lado do resistor aqui? O que vocês acham? 2, né? Exato. Por quê? Porque não existe corrente fluindo no resistor, né? A corrente na entrada do op-op é zero, não existe corrente fluindo nesse ramo, né? Porque para a direita, para o op-op está indo zero. Descendo, está descendo zero. Então, quer dizer que não está fluindo corrente nesse resistor de 1 ohm aqui. Se não está fluindo corrente nesse resistor,
a queda de tensão nele é 0 volts, porque é 0 ampere vezes 1 dá 0 volts. Então, a tensão que tu aplica desse lado é a mesma tensão que vai aparecer do outro lado, que vai aparecer no V'. Então, o que a gente tem é que o V' é igual ao VI nesse caso. Por que que isso é verdade? Porque é um sinal CC. Porque é um sinal CC. Então, o V' é igual a 2 volts. Então, o meu VO vai ser igual a 4 volts. Tá? Isso dá a letra I. Ah, mas agora imagina se eu trocar, em vez de ser um sinal CC, é um sinal CA com uma frequência definida. Bom, daí o capacitor vai ter uma impedância diferente de infinito, né? Ela vai ter uma impedância e a gente teria que calcular esse V' em função da impedância XC, tá? Entenderam esse ponto? Para CC, aquele capacitor está aberto. Se ele está aberto, não desce corrente. E ainda o up-op não drena a corrente, então não tem queda de tensão nesse resistor. Se não tem queda de tensão no resistor, a tensão de um lado é igual à tensão do outro. Então, V' é igual a VI. Tá? Ele é meio que tipo um pega-ratão, assim, na real, é para ver os detalhes, né? Tá certo? Bom, eu coloquei mais um aqui. Deixa eu ver aqui, né? 10. Eu coloquei mais um aqui que é o seguinte, tá? Isso aqui é o acionamento de um inversor para acionar um motor trifásico, tá? Esse problema quer dizer isso. Um inversor, quem nunca viu o inversor, o que, que ele faz? Ele pega a tensão da rede, né? Pode ser trifásico ou pode ser monofásico, e ele converte na tensão para acionar o motor, com frequência controlada, com amplitude controlada, e daí tu controla as rotações do motor através desse inversor, tá? Para te fazer isso, para te controlar as rotações do motor, ele tem um jeito, ele tem uma entrada de corrente que tu pode informar de, como está descrito aqui no texto, tu pode informar de 4 até 20 miliamperes na entrada desse inversor, né? E daí ele vai sintetizar na saída, né? Vai acionar teu motor de 0 até 2.000 RPM. Tá? Então, se tem 4 miliamperes na entrada do inversor aqui, na referência, né? Se tem 4 miliamperes entrando, ele vai colocar 0 RPM no motor. Se tem 20 miliamperes, ele vai sintetizar os 2.000 RPM na saída. Tá? E como que tu sintetiza essa corrente variante de 0 até 4, de 4 até 20 miliamperes, tá? Como tu sintetiza isso? Um jeito é através desse circuito aqui, por exemplo, né? Esse circuitinho com up-op, ele gera essa corrente de 4 até 20, né? Variante de acordo com como tu quiser, tá bom? Então, qual que é o problema aqui? O problema é o seguinte, ele está perguntando qual que é o valor desse potenciômetro aqui. Esse potenciômetro ele vai de 0 ohms até 40K, né? Um potenciômetro que tu pode girar e ele vai de 0 até 40. Ele está perguntando qual o valor exato dessa resistência R aqui, ou desse potenciômetro, para que tu tenha 1.000 RPMs na saída. Então, o que acontece nesse circuito, né? Tu quer 1.000 RPMs na saída aqui, tá? 1.000 RPM. Ele está perguntando qual o valor desse resistor aqui. O que acontece? Conforme tu muda o valor dessa resistência, vai mudar aquela corrente lá na referência, certo? Ele está perguntando aonde que eu tenho que deixar de tal forma que na saída eu tenha 1.000 RPM, certo? Sendo que 4 miliamperes ele fornece 0 RPM na saída. RPM, escrevi errado. Difícil. RPM. E quando tu colocar 20 miliamperes, ele vai ter os 2.000 RPM, tá? Então, a primeira coisa que tu tem que fazer é descobrir qual que é o valor da corrente de tal forma que tu tenha 1.000 RPM, tá? Que é o que ele está perguntando, certo? Primeira coisa, tu tem que saber qual que é o valor da corrente IREF para que seja 1.000. Se IREF for 4, é 0. Se IREF for 20, é 2.000. Então, qual que é o valor de IREF para 1.000? Tá? Sabendo esse valor da corrente de referência aqui, daí a gente pode analisar o nosso circuitinho. Por quê? Te liga o seguinte,
eu vou mostrar que tem um erro aqui nesse circuito, que é o seguinte, tá? Essa setinha aqui, ó, ela tinha que estar para baixo, tá? Tem um problema aqui nesse circuito. Essa setinha tem que estar para baixo. Tá? Beleza, agora sim. Daí o que, que vai acontecer? Tu vai descobrir quanto que é o valor dessa corrente de referência, IREF, através disso aqui. Descobriu o IREF, tu sabe que essa corrente está chegando nesse nó aqui, ó. Né? Ela está descendo para esse nó aqui, ó. Certo? Ela está vindo aqui. IREF está vindo ali. Certo? Quando ela chegar nesse nó aqui, o único caminho que ela tem é descer. Então, esse ref vai descer aqui no resistor de 250 ohms, certo? Vai descer aqui. Por quê? Porque não sobe, né? Lembra que a corrente nessa porta aqui é nula. Aqui é zero sempre. Então, essa corrente que está vindo aqui, chegou no nó, ela desce. No momento que ela descer, nesse resistor de 250 ohms aqui, vai passar uma corrente num resistor. Se passou uma corrente no resistor, vai gerar uma tensão em cima desse resistor aqui. Então, vai existir uma tensão em cima do resistor de 250 ohms. Vou chamar, sei lá, de VR aqui, tá? A tensão nesse resistor. Essa tensão que surgiu no resistor devido a essa corrente circulando nele, está sendo aplicada nesse nó aqui. Que, por sua vez, está sendo aplicado lá na porta inversor deste amplificador operacional. E o que, que a gente sabe? Que a tensão na porta inversora é igual à tensão na não inversora. Então, essa mesma tensão que está aqui, ó, em cima do resistor, ela vai surgir aqui, certo? VR, certo? Beleza, calculei, né? Calculei quanto que tem que ser a corrente que vai descer aqui para dar os 1000 RPM. Calculei a corrente, achei a tensão nesse resistor. Logo, achei a tensão nesse ponto. E daí, o que que tu tem que ter ligado? Que esse primeiro estágio aqui, ó, que esse estágio da direita aqui é um amplificador não inversor. Te liga aqui, ó, tensão de entrada tá na porta. Perdi minha caneta. A tensão de entrada tá na porta não inversora e tu tem uma realimentação através do resistor que tu quer saber e o outro resistor está indo para referência. Então, esse primeiro estágio aqui é um não inversor, tá? Esse primeiro estágio aqui é um não inversor. Tá? E o segundo estágio não sabe direito o que é, porque tem uma entrada no inversor ali, né? Então, esse aqui é um não inversor. Como é que funciona o não inversor? Te liga que a saída do não inversor está aqui, ó, que é o próprio VR, né? Tu sabe que o não inversor funciona da seguinte forma, é a tensão de entrada que multiplica 1 mais a resistência de realimentação pela resistência de entrada, tá? Esse é o ganho do não inversor. Para nós, a tensão de saída é aquele VR lá, nessa aplicação, é o VR que está aqui nesse nó. A tensão de entrada é esse 1 volt que ele colocou ali, ó. Colocou na entrada, 1 volt. 1 mais a resistência de realimentação. A resistência de realimentação é a que liga a saída do op-op aqui lá na entrada inversora. Então, é o resistor que eu quero saber, que pode ser um valor de 0 até 40K. É esse resistor que eu quero saber aqui, eu não sei quanto que é ainda, tá? Dividido pelo resistor R1 do não inversor, que é os próprios 10K que estão aqui, ó, dividido por 10K, tá? Então, o que que tu tem? Que o primeiro estágio, ele vai sintetizar, né, esse primeiro estágio aqui, o não inversor, ele vai sintetizar esse valor VR. Dependendo do valor desse resistor aqui do potenciômetro, esse VR pode ser maior ou menor. No momento que tu variou o potenciômetro, variou o VR. Variou o VR, variou a tensão na porta não inversora do segundo op-op, que por sua vez é igual a tensão na porta inversora. Então, tu vai variar a tensão no resistor de 250 ohms. Variando a tensão nesse resistor de 250 ohms, tu vai variar a corrente e ref, né, porque é a corrente que flui nele. Logo, tu varia a rotação do motor, né, porque tu vai mudar a corrente que está sendo injetada nesse inversor aqui na entrada dele. Então, para resolver isso aqui, para achar exatamente o valor do potenciômetro que tu precisa para que dê 1000 RPM, tu vai primeiro achar a corrente de referência. Achou a corrente de referência? Achou a tensão VR. Achou a tensão VR? Enfia aqui. Tá?
Ó, esse VR aqui é igual à tensão no resistor de 250 ohms, que é 250, que multiplica a corrente IREF, tá? A corrente IREF para 1000 RPM que tu quer. RPM, tá? Entendido como é que resolve isso aqui? Alguém fez? Alguém já calculou quanto é que tem que ser esse IREF aqui? Quanto é que dá o IREF aqui? Tá, a resposta final dá 20K. Então, deixa eu botar aqui embaixo. Resistor tem que ser igual a 20 kΩ. Certo? A IREF dava quanto? Chegou a calcular o IREF? Esse valor aqui? $12 miliamperes. É uma regra de 3 aqui. 12 miliamperes, tá? 4 miliamperes gera 0 RPM, 20 miliamperes gera 2.000 RPM. Ao meio caminho aqui, 12 miliamperes. Então, 12 miliamperes vai entrar aqui, certo? Vai ser 250 vezes 12. Deixa eu trocar a cor aqui. Eu vou colocar aqui a resolução. Então, VR é igual a 20 vezes 12 mili, que a gente vai ter, isso aqui dá 2,24, 2,4? É. E daí ele vai vir aqui, 2,4 é igual, e daí tu isola o resistor ali, tá? De boa? Entendido? Mais ou menos? Tá, esse aí foi alguns exercícios que eu selecionei para a gente resolver hoje, tá? Vocês ainda têm aquelas 3 listas lá, tentem fazer aqueles exercícios. Na próxima aula a gente vai fazer mais um exercício, mas a gente vai fazer uma aplicação um pouquinho diferente. Tá? Um troço mais prático para tentar simular. Tá bom? Se não ficou dúvida desses exercícios, pessoal, era isso aí. Show de bola. Muito obrigado. Até a próxima, gente.